o período seco do ano, né, um pico aí para todo o país, o pecuarista busca, obviamente, alternativas para minimizar os efeitos da estiagem e adequar o seu manejo com algumas alternativas que estão à sua disposição no mercado. Uma dessas alternativas para manter o pasto é a irrigação, considerada por muitos especialistas como o último degrau ali na intensificação das áreas de pastagem de uma propriedade. Para falar desse assunto, eu recebo aqui no estúdio o engenheiro agrônomo Leandro Feletti, ele que é mestre em irrigação e doutor em fitotecnia pela Exalc USP. O Leandro também, que é CEO da empresa Agromakers e tem mais de 20 anos de experiência em projetos de montagens de sistemas de irrigação. Agradeço dele estar aqui com a gente. Veio lá do Vale do Piracicaba, né, região conhecida aí pela tecnologia, por estar produzindo, né, muitas coisas importantes aí para o nosso agro. Seja muito bem-vindo ao Giro do Boi. Muito obrigado, Marquinho. Bom dia. Estamos à disposição. Você está bem? Fez boa viagem? Tudo certo? Opa, com certeza. Graças a Deus, sem trânsito. Que bom, que bom. Chegamos cedo, né, rapaz? E nós estamos aí, ó, agosto, muito seco por todo o Brasil, Pantanal aí com dificuldades, com desafios muito grandes quando a gente fala em queimadas e focos de calor e incêndio. E aí talvez seja o momento mais oportuno para a gente falar desse tipo de tecnologia que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil, né, Leandro? Exatamente, Marquinho. A gente está passando por um período muito seco. A seca todo ano, querendo ou não, ela volta. A gente tem a garantia que esse período agora do nosso inverno, nós vamos ter uma fase de deficiência hídrica muito intensa. E o produtor rural, quando ele opta pela tecnologia de irrigação, ele parte, tem um custo, né? É uma das tecnologias mais caras, é difícil, a gente tem que pedir uma série de investigações que tem que ser feito para ser implantado o sistema de irrigação, mas a partir do momento que ele implanta o sistema de irrigação, é um sistema que ele vai ter uma vida útil aí de 20, 30, 40 anos, que ele pode explorar, e ele consegue ter uma importante ferramenta no manejo da propriedade para ele mitigar esse problema da seca que tem nesse período, nessa fase. Legal, o pessoal fala muito disso, a questão do custo e o investimento. Para quem é esse tipo de projeto? Quais são os critérios? O que o pessoal tem que avaliar na hora de implantar ou não um projeto de irrigação? A gente gosta muito de auxiliar e fazer a visita, né? A gente tem uma experiência, uma visão de bastante tempo olhando, a gente gosta de ir ver a propriedade, mas basicamente, primeira coisa para a gente plantar irrigação, a gente tem que ter água, né, disponível. Ver a aptidão, né, da região. Exatamente, a gente tem que ter água e a disponibilidade de água vai depender, o tamanho da área irrigada vai depender da disponibilidade de água. Então isso é muito importante que seja feito uma avaliação de qual é essa disponibilidade de água, e além do que, para que a gente faça a captação de água, a gente tem que pedir uma documentação que chama outorga. Então a outorga, a gente tem que acessar o órgão ambiental, fazer um pedido, fazer um projeto do sistema de irrigação inicialmente, e aí sim é feito esse pedido de outorga. A partir do momento que o produtor tem a outorga, aí sim ele pode irrigar com garantia e sem ter nenhuma dificuldade ao longo do tempo. Entendi, mas aí dá para particularizar para cada propriedade também, né? Em termos de equipamentos, tamanho. Sim, isso varia bastante em função do perfil, em função da condição edafoclimática, do local que o produtor está. O Brasil é um país muito extenso. Continental. Continental. A realidade que nós temos no norte, no nordeste, é diferente da região centro-oeste, que é diferente da região sul. Hoje em dia, apesar da região sul nós termos uma condição menos necessária de irrigação, mas é um dos estados que mais se vende irrigação hoje em dia, é o Rio Grande do Sul, em função do quê? Em função dessas variáveis climáticas que estão acontecendo nos últimos anos. Então aí o produtor ele opta por essa tecnologia. Que bacana. Fora o Rio Grande do Sul, que mais estados têm trabalhado com projetos de irrigação? Olha, Marquinho, aí todo mundo sofre com seca, né? Mas São Paulo, Mato Grosso do Sul tem enfrentado muita seca. Esses últimos anos foi muito seco. Tenho vários clientes que estão solicitando, né, esse apoio no estado. Cada vez menos a chuva
está acontecendo, e aí sim a irrigação ela torna uma opção muito interessante para o produtor ele adequar ao manejo para que aí ele consiga ter uma disponibilidade de forragem ao longo do ano todo, e com isso ele consegue programar, né, fazer a programação da alimentação. Do seu giro, né, do seu manejo, né? Exatamente, ao longo do tempo. Nós temos projetos que podem ser feitos de mais baixo custo ou são só grandes projetos? Hoje dá para adaptar isso melhor ou não? Olha, Marquinhos, basicamente, para irrigação de pastagem, nós temos duas linhas de equipamentos. Uhum. A primeira linha seria a irrigação por aspersão, isso que tá mostrando aí as imagens. Que a gente tá vendo aí, né? Isso. Esses projetos são recomendados para projetos até 15 hectares. Ele se encaixa muito bem num projeto inicial, ou então para agricultores que vão utilizar para produção de leite e assim por diante. Já pecuaristas com projetos maiores, a gente recomenda então a irrigação também por aspersão, só que o pivô central. Que aí o pivô central ele torna-se viável para áreas acima de 30 hectares, que aí a gente tem condições, né, e um custo menor para a gente atender essas demandas e viabilizar o projeto, porque é muito importante a gente, de novo, analisar as características da propriedade para a gente recomendar o melhor sistema e o melhor perfil do sistema de irrigação para atender a demanda do cliente e ter menor custo. Que bacana. Eu queria agradecer aqui a audiência lá do Alan de Queiroz, lá de Ipiranga de Goiás, o Ricardo Costa, lá de Chorozinho, no Ceará, o José Flávio, lá de Sorriso, no Mato Grosso, sempre com a gente, Zé, obrigado. O Agnaldo de Almeida, lá de Vilhena, o Francisco Salvador, né, lá de Iporã, no Paraná, dizendo que eu irrigo por aqui também, recomendo aos pecuaristas, interessante. E tem uma pergunta para você, ó. Pessoal lá o Editor 4, lá de Porto Esperidião, no Mato Grosso, ele está perguntando o seguinte: para quem quer começar, qual que é o potencial do sistema no sentido de quantas vacas ele pode colocar por piquete? Olha, para fazer uma análise econômica, né, a gente precisa analisar bastante o perfil do agricultor. Uhum. A cria, ela tem uma rentabilidade menor, mas isso vai depender muito do perfil do cliente. Mas a gente consegue fazer essa análise, a gente faz uma análise de viabilidade econômica para identificar, em função do perfil do cliente, qual é o melhor manejo, estratégia, né? a melhor estratégia, exatamente, inclusive para escolher qual é o perfil dos animais que vão ser utilizados para estar nas áreas irrigadas. Então a gente tem clientes que basicamente a preferência eles estão fazendo a recria nas áreas irrigadas. Então a recria a gente tem um desfrute muito maior e uma rentabilidade melhor em relação à cria. Mas aí vai depender muito do perfil do cliente, né? A gente vê também muito em propriedades que trabalham com leite, né? E isso tem um impacto muito grande na produtividade por hectare, né? Com certeza. A atividade leiteira, hoje em dia, a gente está passando por uma dificuldade muito grande, a gente tem acompanhado no mercado, e o custo da alimentação, ela é muito importante na margem, né? Na produção de margem. Exatamente, na avaliação econômica. E aí, então, a agricultura irrigada, né, a pecuária irrigada, o pasto irrigado, ele traz uma ferramenta importante para diminuição do custo, porque, querendo ou não, você está produzindo com as disponibilidades ambientais, e em função disso, você não precisa colher, você não precisa ensilar e assim por diante, você consegue diminuir sensivelmente o custo. É verdade, inclusive a produtividade por hectare aumenta muito na pecuária leiteira, na pecuária de corte não é diferente. Até ia te perguntar justamente isso. A gente consegue dimensionar qual o potencial, quando a gente sai de um sistema convencional e faz a implantação de um sistema irrigado, qual que é o potencial de produção de arrobas por hectare, por exemplo, que a gente pode ter nessa área? Olha, Marquinhos, aumenta... Eu sei que varia, né? Sim, mas em linhas gerais, só para a gente entender o potencial da ferramenta. Sim, aumenta muito. Nós temos situações que a gente consegue aumentar em 10 e até em 20 vezes a produção
da pecuária De corte. tradicional. Aham. Então, quando a gente opta pela irrigação em pastagem, o sistema é muito mais intenso. Então, o que antes uma gramínea num pasto degradado produz algo em torno de 8 a 10 toneladas de matéria seca por hectare, a partir do momento que a gente irriga, tem que fazer a lição de casa também, né? Lógico. Então aí a gente tem que fazer a correção. Não é só uma ferramenta, né? É um conjunto, né? Exatamente. Tem que fazer a correção do solo, tem que fazer as adubações, as reposições, né? E atingir os limites mínimos básicos nutricionais para que a planta consiga produzir, dando condições para ela. E aí, em função da diminuição da escassez de água, a gente tem um potencial de aumentar de 10 para 30, 40 toneladas por hectare. E aí entra um outro fator muito importante, né, Marquinhos, que é colher na hora certa. Então, não é só produzir, né? O manejo de pastagem também, quando a gente opta pela irrigação, o pasto ele fica muito mais rápido, né? Então, para isso, não é uma transição rápida, exige que o produtor, ele, além da implantação do sistema de irrigação, ele faça também a adequação do manejo dele para que ele colha no melhor momento, no horário correto. Antigamente a gente fazia um manejo de pastagem, que eu falo, em que a gente tinha, o pasto tinha um período de 36 dias. Hoje em dia esse manejo ele é menor para aproveitar mais e o animal ele conseguir se alimentar de partes da planta em que ele tem o melhor retorno, consegue... Ponta do capim ali mesmo. Exatamente. E aí, em função disso, é que a gente consegue colher, né, todos os resultados em que essa tecnologia ela traz de vantagem para a gente. Legal. Você mandou até uma tela para a gente poder dimensionar um pouco melhor esse potencial, mas você sai ali de 4 arrobas hectare ao ano, né, num sistema tradicionalzão que sofre com a seca, olha lá como é que está a foto, e você pode atingir até 100 arrobas hectare ano, né, de receita líquida, obviamente, né, com a tecnologia e com um conjunto de outros fatores que são importantes, né? Nunca é uma tecnologia só, não existe ferramenta milagrosa, né, mas você consegue, junto, né, desse conjunto de fatores combinados, atingir uma receita aí que supera 100 arrobas hectare, que atinge isso, é isso? Exatamente, Marquinho. 4 arrobas por hectare não é um número inventado, é a média da pecuária brasileira. E a gente tem dados de produções até maior. Depende muito do manejo que o produtor faz, do capim que tá disponível. Mas 100 arrobas por hectare num sistema com solo corrigido, manejo adequado, é normal a gente conseguir, né? E aí o outro ponto muito importante é que seja feito um planejamento muito bom do sistema de irrigação, porque o sistema de irrigação, o custo do sistema de irrigação, ele é um ponto muito importante que o produtor rural ele tem que atentar, porque a gente tem, cada sistema de irrigação ele é dimensionado para a característica da propriedade do agricultor. Então, distância da água em relação ao sistema de irrigação, desnível, são pontos em que a gente tem que estudar e orientar o produtor na melhor condição possível para que ele tenha desfrute e consiga ter uma rentabilidade, né? Isso é o potencial produtivo, mas em função do custo do sistema de irrigação, das características do sistema de irrigação, ele consegue ter um retorno muito maior. E aí, em função disso, né, nós conseguimos viabilizar realmente a pecuária nesse Brasilzão, né? Porque a gente tem, muitas vezes, Marquinhos, o que acontece? Eu visito um produtor e esse produtor ele tem o rio passando pela propriedade, tá sofrendo com a seca, como essa imagem, e a água tá passando. Ele tá perdendo a oportunidade de irrigar. A irrigação é cara, mas a irrigação não dá para a gente atender essa seca agora. O produtor tem que começar planejamento, né? o planejamento para implantar, para que ele não tenha a seca tão intensa como pode acontecer no próximo ano, que isso é uma garantia que a gente vai ter. O ano que vem vai ter a seca novamente, né? E é uma coisa que a gente sabe, é isso, né? E ela tem ficado cada vez mais severa. Agora me fala um negócio. Irrigou é bom para a planta, mas também é bom para todo mundo, né? Plantas daninhas, como é que
Que tipo de controle tem que ter com a irrigação? Olha, Marquinhos, quando a gente intensifica, faz a correção do solo, a gente estimula o pasto, né, que a gente plantou. E em função desse manejo, e o manejo sendo correto, a gente dá uma condição do capim ele produzir muito mais. E em função disso, se o manejo for correto, a gente não rapar o pasto, a gente está fazendo uma briga natural do pasto com a erva daninha. A gente evita muito a erva daninha nas áreas que são irrigadas. Aí que vem o manejo, né? É uma escada. O produtor rural ele tem que fazer as correções. Fazer o dever de casa bonitinho, né? Exatamente. E a área irrigada, por ter um custo maior, ela tem que ser muito bem plantado, muito bem adubado, muito bem manejado. E a partir do momento que se faz um bom manejo, a erva daninha, ela naturalmente vai sendo sumindo do processo. E me diga uma coisa, isso varia de acordo com a variedade de capim ou não? Você vai implantar, tem que olhar a questão da região, solo, clima, e aí olhar também variedade de capim? Exatamente. Quando a gente dá condições, quando a gente faz a irrigação e dá condições para a planta se desenvolver, a gente tem que escolher uma gramínea que tem um potencial produtivo compatível com o sistema. Com aquilo que quer extrair, né? E aí vai depender também do local em que a gente tá implantando, né? Se a gente... Normalmente o produtor ele vai para as gramíneas, para os pânicos em geral, né? Capim Tanzânia, Mombaça, Paredão, aí vai embora. Uhum. E esses capins, eles têm um bom resultado para as regiões mais quentes. Quando a gente vai para regiões mais frias, nessa época do inverno, a gente tem um efeito da estacionalidade da produção muito intenso. Então a gente tem como alternativa escolher, por exemplo, um Tifton, né, para que a gente tenha uma boa produtividade, mantenha a produtividade mesmo nas horas com irrigação e nos períodos mais frios do ano. Bacana, ó. Um abraço pro Márcios Graco, tá te mandando um abração. Manda um abraço pro Leandro, tá aqui, tá entregue. O Antônio Fernando Conte, lá de Amambai, no Mato Grosso do Sul. A Suzana Garcia pergunta o seguinte: o que você acha da fertirrigação? Um abraço pro Marcião aí, um abraço para todos que estão nos ouvindo, né? A fertirrigação, Marcos, quando a gente passa a falar de irrigação, então vou explicar primeiro o que é fertirrigação. O que é, né? Exatamente. A fertirrigação é um processo que nós fazemos a diluição dos fertilizantes junto à água de irrigação. Então, com isso, a gente consegue melhorar muito a eficiência da disponibilidade de adubo para a planta. Hoje em dia, adubo está muito caro, né? E quando a gente dilui ele na água, a gente já tem o sistema irrigado. Por que não a gente disponibilizar também o adubo em que a gente consegue economizar, não preciso ter um implemento ou aplicar o adubo de forma manual, e ainda a absorção das plantas pela nutrição, ela é muito mais eficiente. Que bacana. E além disso, né, isso que a gente faz na AgroMakers, nós temos um sistema em que a gente consegue fazer, além da gestão da irrigação, tudo por aplicativo. Gestão dos insumos. A gente também consegue fazer a injeção do fertilizante. Muito legal. Então, com isso a gente consegue fazer a gestão de todo o sistema de irrigação à distância, né? Porque uma grande dificuldade que a gente tem é a mão de obra e a gestão, né, do equipamento, quando irrigar, quanto irrigar e assim por diante. Então, em função disso, a gente desenvolveu um sistema que a gente consegue controlar a irrigação tudo pelo aplicativo. Então, essa é uma grande vantagem, o produtor pode estar aonde, como e quando ele quiser. E vai estar acompanhando o processo ali. Exatamente, ele consegue avaliar tudo que está acontecendo no sistema de irrigação, na propriedade, da onde ele estiver. Que legal, viu? Que legal. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Um abraço para o Paulo Guedelha, ele está nos acompanhando lá do Maranhão. Forte abraço aí para todo o Nordeste brasileiro. Eu conversei aqui com o engenheiro agrônomo Leandro Feletti, ele que é mestre em irrigação, doutor em fitotecnia pela Exalc USP e está aqui trazendo dicas e as informações sobre uma grande alternativa para minimizar os efeitos da seca e potencializar a produtividade por área com a irrigação. Leandro, obrigado por estar aqui com a gente. Te agradeço muito. Veio de Piracicaba, terra
né, vale da produção de tecnologia ali, né? Muito importante o que está acontecendo por ali também. Não demora a voltar ao giro, combinado? Muito obrigado pelo convite, Marquinhos. Estamos inteiramente à disposição. Show de bola. Obrigado. Deus te acompanhe no retorno, viu? Muito obrigado.